Rodrigo, como a gente vive o nosso tempo aqui, a gente é às vezes um pouco crítico demais, né? Até exigente demais com os dirigentes, com as decisões tomadas, com o nosso ambiente do futebol. Mas na tua pesquisa, para tão longe, tão para trás que você consegue dizer que o ambiente hoje é melhor, é mais profissional, é mais racional, ou a gente continua Acho num que ambiente sim. ruim, selvagem, irracional, etc. Não, as coisas estão avançando aqui. É que elas não avançam na velocidade que a gente gostaria e elas retrocedem muitas vezes, né? E o retrocesso às vezes dá uma chateação. Mas eu sempre tento ter como base assim, quando eu era estagiário da Máquina do Esporte e ligava para os diretores de marketing de todos os clubes, todas as semanas, eu falava com o diretor do Palmeiras que, cara, ele não tinha condição de ser diretor de marketing do Palmeiras, porque ele não conseguia responder as perguntas de um estagiário da Máquina do Esporte, sabe? Era tudo muito raso, tudo muito bobo, assim. Não, porque você tem que ver, o Palmeiras tem uma marca muito forte, aqui tudo que a gente faz dá muito certo. Nossa, porque mas não fechava um patrocínio, não tinha um programa de relacionamento com o torcedor, não conseguia fazer o básico funcionar. E você olha, 10 anos depois, você fala com os principais clubes do país, todos eles têm alguém no marketing, alguém no financeiro, alguém no jurídico, com quem você pode fazer uma pergunta e ele é minimamente ligado àquela área e ele sabe o que ele está fazendo. Né? Então, nesse sentido, assim, não dá para dizer que não melhorou. Por outro lado, até conectando um pouco com essa parte histórica que o Robson cita, o negócio como um todo está passando por transformações que exigem olhares diferentes. Então, por exemplo, quando o futebol era movido basicamente a bilheteria e mecenato, né, você usa a bilheteria para arrecadar e usa o mecenato para ir se financiando no dia a dia, com o dinheiro do presidente, o dinheiro do conselheiro, tal, era um negócio muito menor. Tinha muito menos dinheiro envolvido. Então, não é que os dirigentes do passado eles eram moralmente superiores e não praticavam desvios e tal. É que eles estavam lá por amor para ajudar. A maior parte também devia ter alguma coisa errada, mas era menor. Quando o futebol fica um negócio gigante e passa a ter faturamentos de 200, 300, 400 milhões de reais, para não citar o Flamengo que está chegando em 1 bilhão, muda um pouco, porque aí as pessoas que estão lá na parte social, no quadro social, conselheiros, as alianças, os grupinhos, em vez de colocar dinheiro, eles passam a se apropriar daquele dinheiro. E você vê isso acontecer, por exemplo, no Cruzeiro. É o caso mais batido que eu posso dar aqui possível, porque você via que tinha um grupo político do Wagner Pires de Sá, do Itair Machado, eles conseguiram, por vias democráticas, se apossar do clube, pegar um faturamento de 400 milhões de reais e distribuir, porque ainda mais sendo uma entidade que não busca lucro, você tem que gastar tudo que entra. E aí você põe dinheiro na mão do conselheiro, na mão do jornalista, na mão do influenciador, na mão da torcida organizada, vira uma festa, né? Vira uma farra. Então, por esse aspecto, talvez se você comparar hoje e 70 anos atrás, alguém chega à conclusão de falar, não, hoje virou uma sujeira, porque o movimenta muito dinheiro e isso está enchendo os bolsos de um monte de gente. Também tem esse lado. Rodrigo, lendo o seu livro, as pessoas vão encontrar algum indicativo de que sobre a importância da união dos clubes, ou seja, eu particularmente percebo que está se aproximando uma discussão que os clubes vão ter que, ou uma decisão que os clubes vão ter que tomar, principalmente dos clubes da Série A e também da Série B, que é a questão da liga. Né? É evidente que quando você fatia o direito de transmissão, que o direito de transmissão que era vendido em bloco, agora parece que os clubes entenderam que ele tem que ser vendido fatiado. Né? Uma emissora leva um segmento, a TV fechada vai para outro segmento, você tem o streaming, tem o pay-per-view, enfim, eles querem negociar tudo agora de forma separada. E, obviamente, que sozinho o clube não tem condições. A liga é inevitável, lendo o seu livro, a gente vai entender e vai perceber que esse é o caminho também a ser protagonizado pelos clubes. Daqui a quantos anos eu não sei, mas o Brasil é o único país, talvez, das grandes competições que não tem uma liga. Olha, eu, até pelo caráter da, da plataforma, vamos chamar assim, do livro, eu queria que fosse uma história mais sobre passado, sobre o que foi, o que aconteceu, por que aconteceu, é mais de explicação do que foi,
do que de tentar apontar o que vai ser. Até porque eu corri o risco de errar e de, de perder né, a longevidade da obra muito rapidamente. Então, a minha preocupação é mostrar para o torcedor como é que o clube funciona da porta para dentro e mostrar como é que isso tem efeito da porta para fora. A relação que ele tem com a sociedade, com o governo, com outros clubes, a competição entre eles. Então, explicando as dinâmicas, eu acho que inevitavelmente as pessoas vão chegar à conclusão que você está sugerindo, de que o futebol brasileiro precisa de uma liga. E quando a gente fala em liga, não é um fetiche por um grupo, um CNPJ, é uma visão coletiva do nosso futebol. Isso nos falta absolutamente. Eu acho que todo mundo vai chegar a essa conclusão lendo o livro, mas não é algo que eu deixo assim explícito. Olha só, precisamos disso, precisamos daquilo, vai ser. Eu falei mais de passado do que de presente. E aí está... Pode continuar, por favor. Não, eu ia fazer essa ponderação que o Marcos colocou, né, da venda de propriedades fatiadas, streaming, pay-per-view, TV aberta, acho que está mais ligada a questões de avanço de tecnologia e de meios de difusão, de transmissão. Você tem plataformas diversas, do que necessariamente de uma união, uma visão dos clubes de que é preciso negociar individualmente ou coletivamente, né? Porque acho que dá para a gente separar duas coisas aí, né? A forma com a qual eles negociam, né, em bloco ou separado, ou a MP do mandante veio chacoalhar isso aí também, e também a questão quando você olha para as plataformas, né, para os meios de distribuição, TV aberta, fechada, pay-per-view, streaming, vai fazer no YouTube, vai fazer numa plataforma própria. Então, são duas discussões que eu vejo correndo em paralelo, mas que têm interseções entre si, principalmente quando se trata dos valores potenciais para a geração dos negócios que isso tudo envolve, né? E aí, para onde que vamos, realmente não dá, eu também não vou me arriscar. O entrevistado principal é o Capello, que escreveu o livro, pesquisou, ele ainda está reticente sobre o futuro. Eu também não consigo prever como é que vai ser o futuro nessa discussão, né? Mas tem movimentos, as placas tectônicas estão se mexendo, sim, a gente percebe isso no noticiário, nas conversas que a gente tem com entes ligados aos clubes, das entidades, os meios de comunicação em si, né? Não só necessariamente a Globo, mas outros veículos, e gente que está militando nessa área, que percebe que as coisas estão mudando, e inerte a gente sabe que não vai ficar, né? Mas, enfim, para onde que vamos exatamente, é difícil realmente colocar um ponto aí, apontar e dizer que vamos para determinado lugar. O que eu posso garantir é que o episódio da implosão do Clube dos 13, eu fiz o melhor que eu pude, em termos de reportagem, de contar essa história, e logicamente, essa história está ligada a dinheiro, à disputa pelos direitos de transmissão, a um movimento de dissidência de alguns dirigentes que deixou outros para trás, mudou nosso formato de negociação, porque até 2011 o Clube dos 13 vendia coletivamente e distribuía o dinheiro, o que não quer dizer que era uma maravilha, porque essa distribuição também tinha uma base política, e dali em diante você passa a ter negociações individuais entre 2012 e 2018, e em 2019 a gente entra num terceiro modelo, que é o da venda individual com a distribuição de dinheiro seguindo critérios coletivos e pré-estabelecidos. E nos três modelos, o que a gente percebe são dirigentes lutando para ter mais dinheiro para gastar no clube deles, tão simples quanto isso. O que é importante a partir do momento que a gente entende a história de 2010 e 11, da concorrência da Globo com a Record, quando você entende a história de 15 e 16, da concorrência da Globo com o esporte interativo, você consegue entender melhor o que os dirigentes estão pensando daqui para frente. Como é que funciona esse jogo? Esse é o papel do livro. Não, era essa a pergunta, o Rodrigo já respondeu. Então, essa falta de entendimento, né, Rodrigo? Você, na sua pesquisa e no seu livro, deve mostrar isso claramente, né? Essa falta de entendimento em saber o que é momento de decisão coletiva e o que é momento de decisão individual pelo seu quinhão. O entendimento dessa fronteira que é a raiz da implosão do Clube dos 13? Sim, sem dúvida. É o momento em que alguns dirigentes quiseram separar para ganhar mais. E aí alguns acharam que iam fazer grande negócio e não fizeram. Alguns acharam que ia fazer grande negócio e fizeram. E a razão é sempre econômica. Lá no fim das contas, é sempre ter mais dinheiro. E, inegavelmente, o futebol brasileiro ele deu alguns saltos, né? Então, você pega a quantidade de dinheiro que se movimentava até 2010
depois dessa negociação do fim do Clube dos 13, mais do que dobrou. 15 e 16 aumentou mais uma vez, sempre baseado em concorrência da Globo com alguém. Primeiro, da Globo contra alguém na TV aberta. Segundo, da Globo contra alguém na TV fechada. E agora, em terceiro lugar, na próxima negociação, o que algumas pessoas no mercado imaginam é que a valorização do pay-per-view na concorrência da Globo com alguém, que pode ser a Amazon, pode ser o Facebook, o Google, não sei, vai levar de novo a um salto de valores. O que a gente vai saber daqui em diante é se essa história é assim, tão facilmente previsível, e se não tem outros problemas nesse meio do caminho.